Oi, gente, tudo bem? Enfrentando a pandemia, como nós todos? Vamos ver se essa parada aí. Hoje aqui no República Agro, vamos conversar com o Gregory Fiorda. O Gregory é diretor da Digital da CNH, que é uma das maiores empresas de mecanização agrícola do mundo inteiro, de máquinas agrícolas do mundo inteiro. Empresa conhecidíssima no mundo todo. Ele está há 8 anos já na CNH, mas esteve 13 anos antes na Agco, outra empresa de máquinas agrícolas, trabalhando com marketing, com agricultura de precisão, trabalhando com toda a área de avanços tecnológicos. Inclusive, tem uma formação muito grande na área de mecatrônica. O Gregory é um craque num tema complicadíssimo. Vamos conversar aqui agora. Gregory, em primeiro lugar, prazer recebê-lo aqui na República Agro. Vamos ter uma conversa bem suave sobre um tema bem complicado. Bem-vindo. Legal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aí falando com vocês hoje sobre esse tema que, como você comentou aí, tem sido uma boa parte da minha vida profissional. É sempre importante a gente estar trabalhando para desmistificar e mostrar também que não é tão difícil assim, né? O importante é conhecer, é entender, e as coisas vão se encaixando e a tecnologia ela se torna fácil. Muito bom. Vamos lá, então. É o seguinte, gente. Conectividade, digitalização, internet das coisas, inteligência artificial, são várias palavras que estão no dia a dia hoje de todo mundo, sobretudo jovem, mas que estão entrando na agricultura com muito vigor. Muito vigor. As máquinas vão conversar entre si, já existem tratores, colhedeiras com 5, 6 computadores de bordo, as coisas funcionam de maneira muito moderna e quem ficar para trás nisso não vai pegar o trem da competitividade. Então, é uma questão central nos avanços tecnológicos que o Brasil vive hoje no sistema produtivo rural. Qual é o nosso problema? Nosso problema é a conectividade em si. Você pega um carro daqui para Campinas, às vezes o celular não funciona em alguns trechos. Imagine ter um problema de máquinas agrícolas na fronteira agrícola. Então, é mais ou menos como você ter uma televisão maravilhosa, não ter luz elétrica para ligar a televisão. É preciso que a conectividade funcione bem. Infelizmente, o Estado brasileiro não tem sido capaz, por razões óbvias, de investir para a conectividade funcionar no Brasil inteirinho, como funciona nos principais centros econômicos do país. Então, algumas empresas resolveram trabalhar nisso, suprindo o papel do Estado. É sobre isso, vamos bater um papo aqui com o Gregory. Gregory, o que você me conta desse negócio que chama Conectar Agro? Explica isso para a gente. Legal. Acho que você introduziu muito bem, né, professor? Hoje as máquinas elas vêm com um pacote tecnológico muito forte, né? Tem vários, o que a gente chama de módulos, computadores de bordo, tecnologia que permite o ajuste da máquina. Mas assim, fazendo até um comparativo com hoje, né, os nossos telefones, o smartphone, né? Não tem mais o papel só de ligar, tem uma série de funcionalidades que aprimora o seu uso quando ele está conectado na internet. Tem muito mais coisa que eu consigo fazer do que só ligar quando ele está conectado na internet. E da mesma forma são as máquinas com toda essa tecnologia. Ela trabalha, ela tem um papel não conectada, mas o trabalho dela, o desempenho, as funcionalidades que ela pode trazer e principalmente a eficiência, ela se torna muito maior quando a máquina está conectada, né? Realmente a gente consegue tirar muito mais proveito da tecnologia quando ela está conectada. E por quê? Porque conectada com o mundo, conectado com a gestão da fazenda, as decisões sobre o seu desempenho, estando adequado ou não, ou algo que precisa ser corrigido, ele pode ser tomado em tempo real. Então, pode, inclusive, evitar uma série de perdas, uma série de ineficiências que a máquina pode estar apresentando naquele momento, e não necessariamente esperar até o final do plantio, até o final da colheita, para que isso aconteça. Mas como você bem lembrou, né, hoje a gente tem um modelo de conectividade que ele está muito voltado para os grandes centros urbanos, né? O modelo hoje das operadoras é ir onde tem gente, porque gente hoje são os clientes, né? É linha telefônica, é plano de celular,
e esse é um ambiente bem diferente do que a gente vê no meio rural, né? Para quem já Que é, viaja pelo esse que é, paizão, e o meio que rural é é um quem ambiente, né? sustenta a economia do país, né? Exatamente. Então a gente tem uma situação super diferente lá no meio do Mato Grosso, ou de uma zona urbana mesmo do Paraná, o Rio Grande do Sul, do que uma situação da Avenida Paulista, onde o modelo de negócio ele se encaixa muito bem. Entretanto, e aí você bem lembrou, né, é, é um lugar onde está sendo gerada uma boa parte da riqueza do nosso país e aonde essa conectividade ela pode fazer uma grande diferença. Então, que é a ideia, que foi a ideia do Conectar Agro? Tentando trazer os mesmos princípios de conectividade da cidade, onde eu posso ligar, onde eu posso ter acesso à internet, onde eu posso rodar aplicações que me trazem benefício, né, nesse ambiente conectado, com uma simplicidade, né, levar isso também para o meio rural. E o grande desafio era esse, né, como conectar as duas coisas, como mudar esse modelo de negócios ou achar um modelo de negócios adequado para que isso acontecesse. Esse foi o primeiro grande desafio do Conectar Agro, né? Primeiro a definição da tecnologia e na sequência da definição da tecnologia, como fazer ela de fato acontecer num ambiente tão diferente do que nas grandes cidades. E aí eu queria comentar um pouco, né, sobre a tecnologia escolhida, porque eu acho que esse foi um fator extremamente importante, né? Quando, É o primeiro, alguns anos primeiro, primeiro, Gregor, antes de falar da tecnologia escolhida, quem que organizou esse projeto? Como é que o setor privado se organizou, tendo em vista suprir o papel do Estado? Perfeito. O que acontece? Alguns anos atrás, né, nós, entre várias outras empresas que estavam no mercado, a gente sofria essa dificuldade, né, que a gente acabou de falar. Não só nós, né, o nosso produtor sofre essa dificuldade. Que tecnologia escolher para me conectar? Qual das várias tecnologias, né? Qual tecnologia que eu vou investir hoje que vai valer aí para os próximos 5 ou 10 anos, né, se eu não vou ter uma defasagem? Então, sempre foi considerado um investimento inicial, um investimento de alto risco, porque eu não sabia se aquilo que eu estava escolhendo ele teria uma longevidade. E nesse momento, eu acho que a primeira questão é que em fóruns de agricultura de precisão, né, eventos que acontecem onde várias pessoas das diferentes empresas se conversam e dividem também as suas dores, né, você chegou à conclusão, não é só a CNH que tem esse problema, né, a ACO também tem, a Solinfitec também tem, a Trimble também tem. Então não faria sentido, já que todos têm esse problema em comum, ao invés de cada um sair, investir, inventar uma tecnologia que é própria e provavelmente limitada, vamos juntar as cabeças de uma forma aberta e colaborativa para resolver esse problema de uma vez por todas, né? Não tendo a conectividade como um diferencial, e sim como uma base, né, de conectividade para depois desenvolver aplicações em cima, daí cada empresa se diferencia. Esse eu acho que foi o pano de fundo, professor, para começar a pensar numa iniciativa colaborativa, onde a conectividade ela não fosse um diferencial e sim um direito para cada produtor, né? E aí, conversando, né, dessa oportunidade, é um modelo um pouco diferente, então demorou um pouco, né, até para nós tirar a cultura antiga da nossa cabeça e embutir essa nova, de um modelo colaborativo para tentar resolver o problema. Esse foi eu comentei o pano de fundo, e a partir dali, né, se foi para esse próximo passo, que era dizer, bom, se estamos certos de que a gente tem que fazer isso de uma forma colaborativa, que tecnologia usar para fazer isso acontecer, né? E mais um ponto que é importante, né, por que o colaborativo, né? Tem muito uma questão chamada efeito de rede, né? Você lembra, né, como é que era o antigo Betamax e a fita VHS, né? O que deu certo? Deu certo o VHS. Todo mundo tinha um videocassete que tocava VHS. E o grande razão de por que aquilo funcionou é porque todo mundo usou, né? Todo mundo criou fita cassete e VHS, todo mundo criou leitor de VHS e se transformou na tecnologia pelo seu uso.
Então, ali também teve um outro elemento de por que fazia sentido fazer isso de uma forma colaborativa, porque um produtor lá na fazenda dele, ele tem uma máquina da Jacto, ele tem um trator da Case, ele tem uma estação meteorológica da Solinfitec, e ele quer que a rede que conecta tudo isso seja uma rede única, né? Seja um padrão único. E o padrão não por imposição, mas um padrão porque faz um sentido financeiro em termos de custo e faz sentido em termos de segurança da tecnologia que ele está escolhendo para não só conectar o que tem hoje, mas conectar o que tem. A partir dali, a gente foi para o próximo passo, e foi a escolha da solução tecnológica que poderia resolver esse problema. E aí, escolhendo a solução tecnológica, vamos para campo. Criaram a Conectar Agro. Quando? Isso. Na verdade, eu preciso contar um pouquinho sobre a escolha tecnológica, tá? Daí eu vou entrar um pouquinho na criação do Conectar Agro, que é extremamente importante, né? Hoje é muito comum a gente olhar na nossa volta e ver produtos que são criados, né? E que, na verdade, não resolvem o problema. Então, uma coisa que a gente tomou muito cuidado na hora de começar a discutir isso foi de conversar com muita gente. Conversar com o produtor, conversar com as empresas que ofereciam tecnologia, e começou a ficar muito claro, assim, primeiro do lado do produtor, o que ele queria? Primeiro, ele queria uma coisa fácil, né? Ele queria uma coisa tão fácil quanto pegar esse meu telefone e ligar para outra pessoa. Ou seja, ele quer ser usuário da conectividade. Ele não quer necessariamente instalar uma torre, operar uma torre e manter uma torre. Aliás, muito longe disso, ele prefere não ter nada a ver com isso. Então, o primeiro aspecto, ele queria uma coisa simples e funcional. O segundo aspecto, ele queria uma coisa que fosse multifuncional. Ou seja, da mesma forma que conectasse a máquina dele, conectasse a estação meteorológica, também servisse para ele conectar as pessoas lá dentro, né? Ou seja, na pirâmide de Maslow, né, da demanda de um produtor, talvez a primeira necessidade de conectividade é aquela pessoa que está dentro da colheitadeira falar com a pessoa que está na balança ou na área de recebimento, para coordenar a logística. Então, assim, a gente queria uma tecnologia que realmente ela resolvesse os diversos problemas que o produtor estava enfrentando, desde o mais básico de conectar as pessoas, até eventualmente o mais detalhado de conectar o RTK, ou a estação meteorológica, ou o drone que está voando na fazenda. E o terceiro aspecto super importante, né, porque você falou uma palavra-chave antes, né, da tecnologia e da competitividade, existe um elemento de custo, tem que fazer sentido financeiro, né, tem que ter o payback, tem que ter o retorno sobre o investimento. Então, uma das coisas que a gente começou a olhar, e isso é super importante na área de telecomunicações, é que precisava ser uma tecnologia com economia de escala. Ou seja, uma tecnologia que fosse largamente usada, porque daí os chipsets que vão dentro, né, dos dispositivos, eles se tornam cada vez mais baratos. E hoje, num ambiente conectado, na verdade, 80% do custo desse ambiente conectado ele está nas máquinas, nos dispositivos, e só 30% na infraestrutura de conectividade. Então, com esses três aspectos, professor, a gente começou a analisar quais as tecnologias que tinham para isso, e a que fez mais sentido, a que estava mais em linha com todos esses pontos que o produtor estava nos falando, era uma tecnologia pública, né, aquela que já é usada na grande cidade, com todas essas características, só que hoje não chega lá no campo dele. Então, essa foi a primeira escolha. E dentro dessas tecnologias públicas, a gente escolheu o 4G, né, que é uma tecnologia hoje bastante avançada, e especificamente o 4G a 700 MHz, é uma frequência que abriu com o desligamento da TV analógica, que ele ia muito mais longe, né? Porque a frequência, quanto mais baixa ela é, mais longe ela vai, ela ia muito mais longe no campo. Então, uma torre com 700 MHz, ela pegava uma área muito maior, ela cobria uma área muito maior do que os sistemas convencionais ou até então usados de frequências acima de
de 1500, 2000, né? Então, isso foi bem importante, era um momento oportuno e essa tecnologia que mais se encaixou, né? Então, essa foi a base da escolha, e a partir dessa escolha, e depois com um pouco de trabalho, né, de organização, né, de como apresentar isso para o mercado, de quais as mensagens, de quais os pontos que precisariam ser divulgados, a gente lançou, e aí vem a sua pergunta, a iniciativa durante a AgriShow do ano passado, então foi maio de 2019, e vem trabalhando, né, expomos ela primeira vez lá e viemos falando da iniciativa, dando segurança para o produtor, explicando o conceito daquele momento em diante. Bom, e aí, como é que funcionou? Vocês instalaram torres? Em que área? Quantos produtores foram atendidos? Como é que está hoje a situação? Perfeito. Então, uma coisa importante, professor, assim, é falar aqui também dos parceiros, né, do Conectar Agro. Quem são as Sim. empresas que, digamos assim, levaram essa ideia, né? E aí nós temos a ACO, né, que é uma empresa de máquinas agrícolas, Massey, Fendt e Valtra. Tem a CNH, que também, Case, New Holland. Temos e a Jacto, né, também, que é uma empresa nacional, inclusive, né, bastante forte no mercado. E temos empresas aqui de tecnologia. Então, por exemplo, a FieldView, a Climate FieldView, que é parte do grupo Bayer, a própria Solinfitec e a Trimble, né, que são empresas de tecnologia. Então, o legal ali é que tinha um misto de empresas, né, algumas com foco um pouquinho diferente, mas todas voltadas para o ag. E também como parceiros tecnológicos, dentro desse grupo tinha a TIM, que é a operadora TIM, né, a Telefônica Itália Móvel, e também a Nokia, que é uma das grandes produtoras hoje de infraestrutura tecnológica. E dentro do conceito, né, que eles vinham trabalhando, principalmente a TIM, né, com uma pegada que eles já vinham no campo, eles estavam muito próximo desse conceito que a gente tinha definido com o Conectar Agro, então a gente se juntou naquele primeiro momento, e essas duas empresas fizeram parte do Conectar Agro. E de lá para cá, né, através dessa parceria, eu não sei te precisar exatamente quantas torres, até uma excelente pergunta, mas nós cobrimos no primeiro ano de atividade do Conectar Agro 5,1 milhões de hectares de cobertura em ambiente rural. Então, se tu for ver 5,1 milhões de hectares, só para te dar uma referência, isso é mais ou menos metade do Até tamanho do quando? Portugal. Você está dizendo Até primeiro o ano. final do Quando é que. até o final do, até o final do primeiro Diga. ano. Então, até até o final de dezembro já tinha essa quantidade contratada e essa infraestrutura ela foi sendo estabelecida até o primeiro quarter desse ano, né? Então, esse, essa cobertura ela aconteceu ao longo do primeiro, desde o primeiro ano que foi estabelecido o Conectar Agro, né? O que foi mais interessante ali, e a gente não tinha se dado conta, porque a gente também vai aprendendo com isso tudo, né? É que não foram só 5,1 milhões de hectares cobertos, sabe? Abaixo desses 5,1 milhões de hectares, tinham 218 cidades que se beneficiaram no meio rural, que Uau, antes tinha uma uau. conectividade precária, né, ou não existente. E o legal também é que foram 50 mil propriedades que foram beneficiadas. Então, a gente até fez um estudo com o levantamento do CAR, né, que tem toda a área rural mapeada, e até pareceu estranho, mas deram exatamente 50 mil propriedades que foram beneficiadas por esses 5,1 milhões. E também, segundo o censo, em torno de 575 mil pessoas que vivem nesse ambiente, né, que também passaram a ter ou de uma conectividade inexistente ou precária para uma cobertura 4G completa. E bem legal também, O Gregory. professor, que, que nesse Não, ambiente pode continuar. tem 24 mil quilômetros de vias, né? Tanto de rodovias, BRs, rodovias estaduais e estrada de chão que transitam. Então, assim, a primeira coisa que caiu a ficha, depois até desse levantamento da cobertura do primeiro ano, era que nós estava impactando muito mais do que o agro propriamente dito, né? Mas sim
toda a cadeia em volta do agro também. Então, esse foi Toda a uma economia pegada regional. bastante interessante. Exato, exato. As torres são todas iguais? Elas têm o mesmo alcance ou são diferentes entre si? Elas têm algumas variações de alcance, né? O que acontece é que, até para entender um pouco, né, o modelo, como é que a gente consegue instalar as torres, né? O primeiro é que, para instalar a torre, para conseguir fechar a conta, né, criar aquele modelo que faz sentido no agro, hoje nós estamos trabalhando com um modelo onde o agricultor ele coparticipa no investimento da infraestrutura, né? E isso até pode parecer um pouco, mas não é muito caro. Quando a gente olha, comparado com as outras tecnologias, o custo desse investimento ele se torna mais ou menos meio saco de soja por hectare, nas regiões, por exemplo, Rio Grande do Sul, que tem um relevo pior, para esse tipo de aplicação, né, Paraná, Rio Grande do Sul. E quando a gente olha Mato Grosso do Sul, nós estamos falando em torno de 1/4 de saco de soja por hectare, né, o que é extremamente em conta, principalmente depois, eu acho que nós vamos falar um pouco, né, dos benefícios que isso traz, que podem trazer aí de 1,5, 2 sacos de soja ao ano, desde o primeiro ano. Então, a conta para o retorno do investimento, ela, ela existe e ela se paga, né? Então, essa é a Num forma ano. que chega Se a paga num ano. cobertura. Na Se verdade, paga num ano. eu fiz o cálculo, na verdade se paga em 9 meses, é o tempo de fazer um filho, né? Mas vamos dizer que se paga num ano. Então, quando a gente olha qualquer investimento hoje, esse tipo de retorno ele é muito atrativo, né? Agora, o interessante, O Gregory, professor, é a conectividade ela se limita, né? Ou seja, ela não tem uma cerca em volta dela. Ela acaba trazendo esse benefício não só para, eventualmente, a fazenda que ajudou a fazer esse investimento, mas toda a comunidade que vive em volta, né? E que principalmente, tanto nas cidades, mas principalmente no meio rural, acaba tendo uma pegada muito interessante, porque a operação, né, agrícola, ela acaba contribuindo muito aí com a sociedade em volta e a comunidade em volta. o Gregory, a conversa está muito boa, mas não vamos ter que ir acabando com ela. Nós temos mais 3 minutos para acabar o nosso programa, então eu quero utilizar você o máximo numa pergunta abrangente agora. Está me dizendo que Legal. a comunidade inteira é beneficiada. Significa que pequenos produtores têm o mesmo benefício que grandes produtores. Então, eu quero fazer 2 perguntas para você. Cooperativas entraram na Conectar Agro? Bancos entraram na Conectar Agro? Vocês querem expandir a associação ou não? Muito bom, professor. Até há mais ou menos um mês e meio atrás, né, a gente deixou de ser uma iniciativa apenas e se tornou uma associação, e sem fins lucrativos, inclusive, né? E foi justamente essa pegada, né? Porque isso, apesar de ter sido essas 8 empresas que talvez foram a ponta de lança para fazer a coisa começar, desde o início a gente tinha essa clareza de que teria que ser uma coisa utilizada por todos, né? Justamente para ter esse efeito de rede e dar certo. Aquele exemplo que eu te dei do videocassete, né? Então, o propósito da criação da associação é justamente para que nos dá uma base jurídica para que mais empresas conseguem se associar. Nós, inclusive, criamos 3 diferentes níveis, né? Porque a gente acredita que isso beneficia não desde a startup menor possível que está usando um aplicativo ou criando um dispositivo até a multinacional maior. E esse foi o motivo da associação, justamente para aumentar, para expandir e para convidar novas empresas para contribuir e participar para tornar o Conectar Agro, né, e continuar o sucesso do Conectar Agro, e por que não sonhar eventualmente com um Brasil agrícola totalmente conectado, né? E pegando um pouco do gancho, né, da tua pergunta, professor, eu acho que isso é uma coisa muito legal do Conectar Agro e da digitalização em si, né? Porque ela democratiza o uso da tecnologia não só para o grande, mas também para o pequeno. Ela torna o acesso, né, à tecnologia, à conectividade, aos aplicativos que eu posso ter, né, até pagando pelo uso e não necessariamente tendo que criar toda uma infraestrutura de
servidores e redes na minha fazenda, porque ela já está lá, né, e a conectividade daí traz o resto, eu consigo trazer isso para o pequeno produtor também. A mesma tecnologia que está sendo usada para o grande, também lá na pequena propriedade de 5, 10, 15 hectares. E nós temos, sim, dentro desses parceiros que estão entrando, eu não posso divulgar agora, até porque a gente não divulgou o público, mas existem instituições financeiras, existem empresas de mídia social, existem empresas que criam aplicativos e dispositivos. Então, até foi interessante perceber o quanto que essa conectividade estava atraindo, né, as empresas para poder também oferecer soluções, trazer novidades, trazer ferramentas novas para poder, né, beneficiar quem está lá, obviamente também pensando em expandir seus negócios, né, mas também trazendo um benefício para quem está lá no meio do campo. Um exemplo simples, né? Quem antes tinha que ir lá no meio do campo, numa agência bancária para fazer uma transação, a partir de agora vai ter um aplicativo no celular, como eu e você, né, que estão nos grandes centros urbanos, que vai fazer a mesma coisa, economizando tempo, né, e trazendo mais facilidade aí para toda essa turma. Muito bom, Gregory. Muito obrigado pelos esclarecimentos. O importante é isso, é o setor privado se juntando cooperativamente para beneficiar a sociedade como um todo, suprindo o papel do Estado que tem sido eficiente nessa direção. Muito obrigado, parabéns, sucesso para vocês. E até uma próxima, se Deus quiser. Legal, um prazer falar contigo e muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco aí sobre a nossa iniciativa. Parabéns. Gente, viu só? O setor privado muitas vezes faz o papel do Estado mais barato, mais rápido e mais eficiente. Conectar Agro é um belo exemplo. Até a próxima, se Deus quiser.